à Prefeitura de Salvador. O Michel Temer e o PMDB da Bahia estão apostando e estão convidando Mário de Mello Kertz para ser esse prefeiturável. Mas antes da entrevista do prefeiturável, eu vou explorar um pouquinho o radialista Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Receba esse abraço aqui do Paulo Dropa, do nosso departamento de jornalismo, esse pessoal que lhe ouve todo dia também. Explorar um pouquinho você. Como é que você, como comunicador que é, vê esses escândalos em Brasília? Um horror. O PT adora falar em herança maldita. Essa é a verdadeira herança maldita que Lula deixou para Dilma, né? E esse Lupe, rapaz, isso aí para mim é um parlapatão, rapaz. Ele era carregador, parlapatão. Traduza para o povo aí, parlapatão. Parlapatão. Popularmente seria um bobão. Bobão, um parlapatão. Ele fala, ele era apenas um carregador de mala de Brizola. Você disse bem, tinha uma banca de revista junto ao Hotel Everest, em Ipanema. Brizola se hospedava lá, porque é um hotel, inclusive, ligado a Porto Alegre, tem lá em Porto Alegre. E aí fizeram amizade, ele carregava a mala e ele tomou conta do partido. E manda no partido, mas eu acho que agora ele deve cair. Que até o partido já está contra ele, né? Pois é. Esse aí está contra ele, já fez um discurso. Pois é, eu vi. Parlapatão. Gostei desse nome, viu, seu Paulo Dropa? Parlapatão. Mas agora, atenção, Mário Kertz, nasceu onde? Aqui. Salvador. Hospital Climédio de Oliveira. Eita, seus pais. Meu pai era húngaro, engenheiro, minha mãe amazonense, dentista, ambos judeus, e fui criado aqui em Salvador. Já morei quase o mundo todo, mas daqui não saio, daqui ninguém me tira. O curso primário fez aonde, Mário? Eu fiz primeiro na escola israelita, depois fui para o colégio 2 de julho, de onde saí no 3º ano científico. É formado em quê? Administração de empresas. Administração de empresas. Mário, com que idade você iniciou na vida pública? Com 21 anos. Com 21 anos. 21 anos. Sua primeira função, qual foi? Foi diretor do departamento da divisão de consultoria de empresas, Secretaria de Indústria e Comércio, no governo Lomanto Júnior. E logo em seguida fui para a prefeitura com Luiz Sandi e Antônio Carlos Magalhães. Você foi nomeado prefeito da primeira gestão, não é isso? Primeiro de 79, nomeado. Prefeito nomeado. Biônico, como se chama. E eu gosto que diga, é biônico mesmo. Certo. Pois é. Agora, você foi secretário do governo... Fui secretário de Planejamento aos 26 anos. Em que governo? Antônio Carlos Magalhães, o primeiro governo. O que foi que você planejou para essa cidade? Entre outras coisas, o centro administrativo, planejei e construí o centro administrativo, o Parque de Pituaçu, a recuperação do centro histórico, que nós começamos desde aquela época, com o Vivaldo da Costa Lima, um bocado de coisa. O governo de Antônio Carlos, na época, foi muito bom. Você acha, quem foi o maior prefeito que Salvador teve, Mário? O melhor prefeito? Melhor. Antônio Carlos. Saindo você da história. Antônio Carlos Magalhães. O maior prefeito da história. Sem Por dúvida. quê? Por quê? Porque entrei, primeiro, ele quando entrou na prefeitura em 67, a prefeitura estava no chão, desmoralizada, acabada, a cidade acabada. E ele conseguiu levar uma equipe jovem, competente, não saiu buscando indicação de partido, de não sei o quê, e fez um trabalho extremamente importante na cidade toda, tanto que ele daí saiu para o governo, embora biônico, mas saiu com uma popularidade enorme. Você se lembra disso? Todos nós nos lembramos. Agora, eu me lembro que eu iniciava no rádio e houve um rompimento. Mário Kertz rompeu com a CM. Foi. O que foi ali? Aí foi em 1981. Sim. Antônio Carlos, eu como prefeito de Salvador, me saí bem naquela época e comecei a crescer muito nas pesquisas que tinha para o governo, porque naquela época foi até a primeira eleição para governador. Voto direto. Voto direto. E Antônio Carlos queria Clériston, mas ele que me incentivou muito no princípio. Depois ele mudou de ideia, porque Clériston era mais conveniente para ele, pelas razões dele. E aí nós nos desentendemos e num determinado dia eu fui lá e disse a ele, eu vim aqui lhe dizer que não vou apoiar o seu candidato, porque não acho um bom candidato. Sei que com isso o senhor vai me demitir, me demita, ele me demitiu. Nós rompemos, ficamos 7 anos afastados, 7 anos depois foi que nós voltamos a nos falar e quando ele morreu éramos grandes amigos de novo. Embora politicamente... Mas você se elegeu prefeito depois com voto direto. Ah, sim, e contra, inclusive, ele contra João Durval, que apoiaram na época de Valdo Brito. E Pedro Você conseguiu governar Salvador
numa situação contrária ao governo, é isso? Completamente. Eu peguei 2 governadores. Primeiro ano, naquela época, o meu mandato foi apenas de 3 anos, embora eleito, que era para completar o mandato que vinha. O primeiro ano, o João Durval, governador, não me deu uma palha. 2 anos seguintes, Valdir Pires, menos ainda. E eu governei a cidade e saí muito bem da prefeitura, tanto que elegi o meu sucessor. Isso. Agora, Mário... De triste memória. Mário, veja bem. Há na história da política, né, nos arquivos, de que houve um endividamento dessa prefeitura. Eu queria que você esclarecesse isso para a população. É possível administrar uma cidade como Salvador devendo 2 bilhões e 50 milhões? Claro que Qual é a fórmula? Claro. A fórmula, primeiro, saber renegociar a dívida. Renegociar? Renegociar, claro. Claro. Como eu fiz. Eu herdei dívida de Tomé de Souza, rapaz. Todo prefeito que chega, todo governante que chega, Varela, ele encontra dívidas anteriores. Porque as dívidas, inclusive, que eu deixei, a maior parte eram dívidas com bancos do governo federal, com bancos internacionais, com taxas de juros excelentes e com prazos longos. Agora, eu mesmo renegociei a dívida da prefeitura várias vezes. Ia em Brasília e conseguia renegociar. E sem ajuda de governador. Nenhum governador me ajudou nada. Esse negócio de dizer que precisa do governador é balela, é conversa mole. Agora, você veja o seguinte, Embaçaí chegou na prefeitura, nunca se queixou desse negócio de dívida. Isso foi criado no momento que eu rompi, que Fernando José e Pedro Irujo armaram uma armadilha, porque queriam botar Luiz Pedro e o próprio Pedro Irujo, né, no governo e na prefeitura, juntaram com o Jornal à Tarde e inventaram essa história que eu endividei até 2014. Isso. Nós estamos em 2011 e a prefeitura está funcionando há um bocado de tempo sem nenhum problema. Então, e certamente o prefeito que entrar agora, em 2013, vai receber dívida de João Henrique, de Embaçaí, de Lídice da Mata, de Fernando José, até de Tomé de Souza. Mário, a pergunta que o povo está fazendo é a seguinte. A gente percebe que no seu trabalho na comunicação, você está excelente em estado de espírito. É verdade. Nós já fomos... Só faltou marcar duelo entre nós dois. Rapaz, mas e o pessoal gostava de botar fogo entre nós dois. Mas só tinha incendiário. Não chegava um bombeiro para acabar a briga da gente. Nada. Né? Ali o Paulo Dropa, de vez em quando, me falava, o Raposo, olha, calma, Mário, você precisa poder... O sujeito ligava para mim, Varela, hoje disse Pau. Tá botando mal. Mas, Mário, então, a vida é assim, uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente. A gente percebe que você é um cara feliz na comunicação. Sou. Como é que você se descobriu como radialista? Porque antigamente o sonho do radialista era ser prefeito. Hoje o sonho do prefeito é ser radialista. Então, como é que você realizou isso? Rapaz, olha, eu comecei devagar, já vou completar agora 18 anos que eu estou no ar. Hoje em dia eu faço 6 horas diárias de programa de rádio ao vivo e direto, com comunicação, o pessoal entrando no ar, falando o que quer, como quer, do jeito que quer. E eu me divirto muito, você disse bem, rapaz, eu me divirto, eu dou risada, o pessoal acompanha comigo, a gente cria essa intimidade. Rapaz, você que é o maior ídolo do rádio da televisão da Bahia, eu sei que marcou, e é verdade. Comunicação, rapaz, aqui passa por você, não tem a menor dúvida, você sabe como é bom a gente fazer isso. E como vicia. É um vício, É ou não é? Agora, Mário... É mais doce se tirasse o seu microfone aí, você ia ficar... Hein? Melhor me enterrar logo. Né? Agora, Mário, o povo quer saber, porque nosso tempo está se esgotando, o que o povo quer saber? O Gedel diz que você é o candidato. O Lúcio aposta na sua candidatura. O Michel Temer quer você candidato do PMDB. O povo quer saber a sua posição. Qual é a fórmula para Mário ser o prefeiturável do PMDB? Olha, primeiro, não sou candidato, não sou pré-candidato. Eu sou uma pessoa que estou observando as coisas. Sim. Entrei no PMDB. Sim. Quero participar da luta política. Agora, de que forma vai depender muito. Ou a oposição, por exemplo, tem um projeto para Salvador bom e se une, ou então não adianta nada. Eu estou muito bem onde estou, não vou sair para fazer aventura, não tenho mais... Eu já fui prefeito 2 vezes, vou querer ser prefeito de novo. Por vaidade, isso não existe. Então,
ou se tem um projeto para tirar Salvador do buraco que ela se encontra hoje, não é? E com forças suficientes para enfrentar o PT, porque essa hegemonia, PT federal, PT estadual, PT municipal, não é bom. Não é bom para a democracia, não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para a cidade. Traduzindo, diz que por bom entendedor, meia palavra basta. O que eu estou entendendo, então, Mário, que deve haver, na sua opinião, uma união Sim. de PMDB, Sim. PSDB, Sim. DEM, Sim. PR, sim. mais PPS. os PS, mais os pequenininhos aí. Sim. Se essa turma se juntar em torno do seu nome, você é o candidato. Sim, se essa turma se juntar e a gente conseguir, peraí, não é somente juntar politicamente. A gente tem que saber o que é que a gente quer para Salvador. O que é que Salvador vai ser? Salvador vai ficar assim como está, que o povo perdeu a autoestima, não tem paciência, não tem vontade, não acredita em mais nada. Você que bem sabe disso, que recebe todo dia aqui reclamação. Então, se não houver também um projeto, uma ideia, de assim, olha, nós queremos para Salvador isso, não adianta, rapaz. Eu fico no rádio, você fica aqui, a gente se diverte muito mais. Mas, Mário, você está filiado no PMDB? Estou filiado no PMDB. Fiz questão de filiar para poder me dar a oportunidade de escolher. Porque se eu não tivesse filiado, eu não poderia nem pensar em ser nem candidato a vereador, por exemplo, com dona Sheila. A data para a gente saber disso, Mário? Rapaz, eu acho que é lá para o carnaval, né? Depois do carnaval, né? É quando começa tudo. Mas né? você tem desenvolvido conversas? Muitas. Com esses partidos de oposição? Converso, muito. Tenho conversado muito com todos eles. Mesmo porque isso faz parte do meu trabalho, como faz parte do seu. Então, eu converso sempre, almoço com eles, batemos papo, conversamos, entrevista, acompanho. E, olha, eu sou grande amigo do governador Jacques Wagner, amigo pessoal. Gosto dele, vou na casa dele, almoço com ele, janto com ele, telefono para ele, para dona Fátima, que é minha querida amiga. Então, ajudei a eleição de Lula, eu saí daqui para São Paulo, trabalhei voluntariamente sem ganhar um centavo na campanha de Lula. Então, e tenho uma amizade pessoal com Lula também de muito tempo. Então, eu estou muito à vontade nessa história toda, entendeu? Muito à vontade. Mário, obrigado pela sua entrevista. Que bom estar com você. Que bom mesmo, né? A gente conversar um pouco. Agora, aqueles que gostavam da briga da gente devem estar se mordendo todo. Mas tem muita gente feliz. Ah, sim, com certeza. Inclusive nós dois. Nós dois estamos felizes, viu, Mário? Deus abençoe. Amém. Receba o abraço de todos nós da Record. O Dropa está ali para lhe recepcionar. Pode vir, Dropa. Acompanha o nosso Mário. Eles vão receber uma medalha, ele e o Alexandre Raposo, não é? Ah, é verdade, no Hospital Espanhol, dia 1º. Dia 1º, o Dropa, nosso diretor. Que bom. Estarei lá. Tá bom. Obrigado, viu, Mário, pela presença. Então, a notícia é essa aí. Mário Kertes está afiliado no PMDB, mas ele precisa que as forças de oposição se unam em torno de um projeto para essa cidade e ele seria o comandante desse projeto. Só isso. Um abraço. Um abraço. Boa sorte, Mário Kertes. Obrigado pela entrevista.